Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que es impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. Salve, salve rapaziada, tudo certo? Eu me chamo Bruno Vargas, sejam muito bem-vindos a mais um AscaCast, podcast produzido pela Associação Canábica Medicinal Ascamed, que está junto contigo na luta pela democratização do acesso a cannabis para fins medicinais. Para participar comigo deste episódio, dei as boas-vindas ao Alídio da Luz, ele que é presidente do PSOL Santa Maria e candidato à Prefeitura de Santa Maria pela Federação PSOL Rede. E aí, Alídio, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao AscaCast e obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui conversando com a gente. Valeu, Bruno. Eu que agradeço pelo convite e parabéns também pelo trabalho que vocês desenvolvem trazendo esse debate tão necessário para o conjunto da sociedade. Muito obrigado. A gente viu uma oportunidade, né, durante essa candidatura para estar fomentando um pouquinho essa pauta. Entrei em contato contigo e mais uma vez agradeço por ter aceito. Para a gente começar esse debate, eu queria entender um pouquinho de ti, que é pela primeira vez candidato, né? Tanto tu quanto a tua candidata vice, a professora Marisa, vocês estão concorrendo pela primeira vez à Prefeitura de Santa Maria. Como que está sendo esse momento? Como que vocês estão encarando esse período eleitoral e essa nova experiência? Bom, o partido, não só o PSOL como a Rede, que é o partido que nós temos uma federação, se entendeu que era necessário se apresentar uma candidatura própria para fazer os debates necessários que a gente acredita que muitas vezes não vão estar sendo debatendo por outras candidaturas por conta das suas limitações, seja de aliança ou até mesmo de posicionamento. E as posições do PSOL, da sua militância, do conjunto dos companheiros e companheiras, um programa que foi construído junto com os movimentos sociais, o movimento sindical, o movimento estudantil, era necessário a gente vocalizar esse programa. E essa é a tarefa que eu tenho junto com a professora Marisa, que a gente fala que é preciso fazer um debate, enfrentar as coisas como elas devem ser enfrentadas e falar as coisas como elas devem ser ditas. E acredito que esse tema ele é muito importante também, porque muitas vezes é um tema tratado como espinhoso por um conjunto de candidaturas, enfim, não é algo às vezes agradável, mas a gente não tem medo, receio de defender aquilo que a gente historicamente já defende. E uma das pautas é a legalização, é a permissão, é se ter um plano municipal de uso da cannabis medicinal e se aprofundar esse debate, sem hipocrisia, sem tabu, sem espantalho, e fazer esse enfrentamento, fazer esse debate com o conjunto da sociedade. Perfeito. E nesse momento onde vocês têm circulado por vários lugares, conversado com várias pessoas, com vários grupos diferentes, vocês têm encontrado esse debate da pauta da cannabis, tem sido um tema fomentado, e aí tanto a nível medicinal, social, enfim, todos os campos da pauta, vocês têm ouvido isso? Eu acho que é um debate que ele retorna com uma certa força, tanto por conta do que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, também a gente está vendo novas movimentações como reorganização da Marcha da Maconha, enfim, eu acho que é um assunto que vem à pauta, e que bom que vem à pauta, que vem à tona nesse período eleitoral, acho que é um bom espaço para se fazer esse debate. Nós sabemos muito bem que questões relacionadas à legalização, ela passa muito mais a âmbito nacional, seja do Congresso, como também já tem uma reação conservadora, ou até mesmo pelo Judiciário, como acabou acontecendo no caso do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que é importante, importantíssimo, se ter esse debate também no âmbito municipal e se fomentar esse debate até para se quebrar preconceitos, enfim, se superar algumas barreiras que às vezes são colocadas pelos setores mais conservadores, né, da sociedade. Uhum. E assim, pensando um pouquinho nessa pauta, aonde tu tem visto ela sendo mais debatida nesse momento? Eu sei que
tu frequenta, por exemplo, a mídia, né, com debates. Tu acha que essa é uma pauta que poderia aparecer nesses momentos? Dentro do campo político, ela também deveria ser mais fomentada? Inclusive, eu não se tem esse debate. Se tu for ver no plano municipal, até agora não surge. Talvez surja como essa participação minha ou alguma provocação a partir disso, mas não é algo que tem sido tratado, né? E eu acredito que quando ela é tratada no plano eleitoral, principalmente no contexto que a gente vive, talvez seja tratado de uma maneira deformada, né? Ou de ataque, ou de insinuações, como a gente vê que vem acontecendo ao longo de alguns processos eleitorais no Brasil. Mas não é algo que eu tenho visto se debatido, na verdade, até agora. No processo eleitoral, a primeira oportunidade dentro do processo eleitoral está sendo aqui esse espaço, embora a gente saiba que existem reuniões, existem encontros na cidade por parte dos movimentos sociais, reorganizando a Marcha da Maconha, enfim, trazendo esse debate de novo, principalmente para os setores da juventude e do movimento estudantil. Tu disse antes que não se tem esse debate, né? Santa Maria, por exemplo, é uma das cidades, dos municípios que não tem uma lei de incentivo, nenhuma lei, na verdade, quanto à pauta, mas principalmente quanto à distribuição dos medicamentos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, que é algo que vem acontecendo no Brasil afora. Por exemplo, a nível estadual, já se tem 15 estados onde essa lei foi instaurada, 2 deles já distribuem, São Paulo e Sergipe. A nível municipal, a gente tem Mandaguari, no Paraná, que é um município que também já distribui para mais de 50 pacientes. Então, a minha pergunta é, qual que é o teu posicionamento quanto a essa distribuição pelo Sistema Único de Saúde? Se tu imagina se é algo importante e se, caso eleito, esse é um dos teus objetivos, isso entraria entre as tuas bandeiras, ter uma distribuição pelo SUS? Sem dúvida alguma. Acho que é preciso se ter um plano municipal que trate desse tema. É algo de saúde pública. Eu tenho familiares que fazem uso da cannabis, enfim, com receita, com tratamento, e eu vejo a diferença que é. Eu tenho testemunhas do que é a diferença que faz. Só que, ao mesmo tempo que a diferença que tu percebe no tratamento de dor crônica, no tratamento de ansiedade, no tratamento de depressão, também tem a questão dos valores, né? Porque se varia entre 400, 900 reais, dependendo da farmácia onde a pessoa compra. Quer dizer, para te tratar uma dor crônica, só quem tem uma dor crônica sabe o quão ela pode prejudicar a tua vida, a tua saúde mental. Então é preciso se ter sim um debate a ponto de saúde pública, a nível de saúde pública, se enfrentar isso. Existe um medicamento, existe um tratamento através da cannabis medicinal que, infelizmente, por conta de espantalhos que se criam principalmente por setores da direita e da extrema-direita, que deixam as pessoas presas às dores, aos sofrimentos, mas principalmente deixa a sociedade presa numa certa ignorância. Eu acho que é necessário a gente ir avançando. Uma das maneiras de se enfrentar isso é exatamente se discutir um plano municipal, se desvendar esse assunto, se tratar como ele deve ser tratado e com a seriedade que ele precisa ser tratado. E, como tu disse, essa questão do espantalho, né, essa parte que a gente conversa muito é sobre esse lado de trazer a pauta com preconceito e deixar um pouquinho de lado essa questão da ciência, da medicina, que é o que deveria estar em primeiro plano nesse âmbito. Tu acredita que esse debate ele precise ser pautado por essas duas medidas, ciência e pesquisa, e como o município poderia auxiliar nisso, instituindo parcerias com universidades, fazendo mais eventos quanto ao assunto? Tu acha que isso é possível? Eu acho que é possível e é urgente que isso seja debatido, esse problema seja enfrentado e, como tu muito bem citou, né, se fazer um debate com o conjunto da sociedade, trazendo as universidades e colocar no plano da ciência, colocar no plano dos estudos. Existe eficácia, existem estudos com prova, existem tratamentos sendo realizados através do uso e por que não se debater no plano municipal? Acho que é urgente se fazer esse debate, o município tem as condições de fazer isso, a cidade tem técnicos para fazer isso, tem um conhecimento. Nós temos uma universidade federal que é reconhecidíssima pela sua capacidade, pelas pessoas que ali estão, e profissionais da saúde sérios também, dedicados para fazer esse debate. Acho que é urgente o município ser um agente nessa pauta e a gente enfrentar isso. É algo necessário, esse debate, não só também por parte da Câmara de Vereadores, né? A gente vê outras câmaras até avançando nesse debate com projetos de lei. A gente vê que Santa Maria está um pouco atrás, não só na questão
do executivo, como agora a gente está concorrendo e vê que esse assunto não vem à tona ou fogem desse assunto, como também no plano legislativo, no quadro legislativo, que a gente vê que a Câmara não avança e não se tem, às vezes, muita perspectiva disso, mesmo dentro do campo que se diz de esquerda, né? Perfeito. E pensando um pouquinho fora desse campo medicinal da planta, a gente sabe que ela engloba muito mais que isso, que tem um lado social que é super importante. E infelizmente, assim, eu converso com muitas pessoas de outros estados quanto à pauta e até do Rio Grande do Sul, e eu sempre escuto que a gente está no estado mais conservador e Santa Maria é um exemplo disso, é uma cidade conservadora. Como conversar com um lado que é contrário à pauta, como trazer esses temas considerados tabu, que são um pouco mais sensíveis, de uma maneira que ele deixa, como tu disse, tem pessoas que sentem dor, que não podem por causa disso. Como assistir essas pessoas que não podem, trazendo esse tema para o debate? Eu acho que é exatamente como a gente estava conversando sobre os dados, né? Fazer uma demonstração, se mostrar que é pela via medicinal, se mostrar, enfim, a eficácia, porque, na verdade, existem vários níveis de negacionismo, né? Em vários pontos, tanto o negacionismo do que a gente viu que aconteceu na pandemia, o negacionismo climático, como a gente vê nas catástrofes, e esse ponto não deixa de ser um negacionismo, porque fecham os olhos diante de dados da medicina, diante de dados, diante da realidade de tratamentos que já acontecem, é um negacionismo. É uma continuidade de negacionismo, são várias expressões de negacionismo. Então, acho que tem que se enfrentar o negacionismo com a ciência, com os dados, com a verdade, né? Enfrentando a hipocrisia também de alguns setores que são contra a legalização, que são contra o uso, ou que o poder público faça esse debate, e, na verdade, é uma hipocrisia. Se tu vê como é que era a Tilda Damares com o avel de drogas, tu vê senadores bolsonaristas com as empresas fazendo tráfico de drogas e dizendo eles que combatem o uso, combatem o tráfico, estimulando essa guerra às drogas, quando a gente, na verdade, sabe que é uma guerra contra a juventude negra, contra a juventude periférica, para dar continuidade a uma política de encarceramento, porque essa guerra às drogas beneficia os grandes traficantes. A gente vê, por exemplo, as relações do crime organizado hoje na cidade de São Paulo com relação com as candidaturas de direita e de extrema-direita, né? A gente vê esses casos, como eu citei, do Tilda Damares, com o senador também do estado de Santa Catarina, quer dizer, todos ligados ao tráfico de drogas, mas eles jogam para nós isso porque nós queremos fazer um debate baseado na ciência, e eles baseado em fake news, baseado em negacionismo, distorcendo totalmente para tentar, enfim, construir a narrativa negacionista deles. Vou aproveitar que tu tá aqui, vou sair um pouquinho dessa pauta da cannabis. Como tu tem visto esse campo da saúde como um todo sendo debatido nas candidaturas hoje, nesse período eleitoral que a gente está tendo? Tu vê com bons olhos uma perspectiva para o futuro da saúde da nossa cidade? Sabe que a saúde, sempre as pesquisas indicam, né, que a saúde é o principal tema que o eleitor se preocupa. E a cidade de Santa Maria vive um atraso, uma estagnação na saúde. Eu sempre cito esse exemplo, que eu acho um absurdo, que as pessoas têm que sair de madrugada para ir para a fila de um posto para conseguir marcar um atendimento médico. Isso é um absurdo que acaba acontecendo em pleno 2024. O cidadão não pode ser submetido a isso em pleno, enfim, um ano que tem tecnologias, poderia se avançar para um atendimento dentro de casa, enfim, é algo que se avance nesse sentido. E nós, o pessoal, aqui em Santa Maria, principalmente, a gente trabalha muito essa questão da saúde. Nós conquistamos mais de 4 milhões já para a cidade de Santa Maria através de captação, junto com a nossa deputada federal, Fernanda Melchiona. 1 milhão para a Casa de Saúde, 1 milhão para o Hospital Regional, atendimento psicossocial. Enfim, são várias as áreas que a gente conquistou investimento na saúde e está fazendo um debate sobre como se avançar. A gente vai ter certo problema, se tu for ver, orçamentário, até por conta da aprovação do arcabouço fiscal por parte do governo federal, que vai acabar refletindo daqui a pouco nos orçamentos dos municípios, né? Então, tem todas essas questões de otimização dos recursos, como é que a gente pode avançar. A gente tem falado de aumentar a cobertura por parte das equipes da saúde da família, as ESFs, aumentar os horários das UBS, enfim, as ESFs, por exemplo, se tem estudos que eu comprovo que quanto mais tu aumenta a cobertura na cidade, corresponde à diminuição de internação nos hospitais. E é muito melhor tu fazer um tratamento inicial com as pessoas para evitar que elas sejam hospitalizadas, porque
porque além de ser algo concreto para a saúde da pessoa, tu acaba otimizando os recursos da saúde, porque custa muito mais um usuário hospitalizado do que tu ir investindo nesse tipo de política. Uhum. Isso é um assunto super importante, inclusive tu de formação, tu é psicólogo, Sim. né? Eu vi lá nas tuas redes sociais, e isso é um assunto que permeia muito esse campo da cannabis, que é a parte da saúde mental. Hoje em dia a gente sabe, tem vários estudos que comprovam que a maconha auxilia no tratamento de saúde mental, ansiedade, depressão, alguns transtornos mentais. Existe uma preocupação com isso. Vocês, dentro desse campo da saúde, também olham para esse lado da saúde mental, da preocupação com a população nesse campo? Com certeza, né? Passa por isso esse debate de saúde pública que envolve a pauta da cannabis, a questão da saúde mental, né? Porque, até como eu tinha citado, a questão da dor crônica, imagina o sofrimento não só físico, mas o adoecimento da saúde mental do sujeito que é submetido a uma outra condição de dor é terrível. Então, acho que com certeza a saúde mental passa muito por esse debate e tem uma importância significativa. Se teria um avanço significativo no campo da saúde mental no momento que o município deixar de ser hipócrita e elaborar uma política pública decente para essa pauta. Sim, e na tua concepção, dentro dessa pauta de saúde mental, como tu disse, as pessoas, usuários, enfim, se tem uma preocupação muito grande com adictos. Hoje em dia, Santa Maria tem alguns programas de assistência para essa população que eu conversava com a secretária em outra oportunidade e ela me disse que eles têm uma sobrecarga de pessoas nessa questão. Qual que é a melhor maneira de assistir essas pessoas que são dependentes de uma substância? A cannabis pode auxiliar nesse processo também, ser um tratamento até em conjunto com outros tipos de tratamento? Isso vai de cada indivíduo, né? Tem que ter uma caracterização. Se eu não me engano, hoje, na fila para atendimento, entre atendimento com psicólogos e psiquiatra, eu acho que passa de 2.000 a fila das pessoas em Santa Maria. Então, primeiro tem que se fazer um enfrentamento, uma caracterização, quem são essas pessoas, se são adictos, quantos são, que tipo de tratamento pode ser recomendado, e também uma ampliação do número dos CAPs, né, que é importantíssimo, em conjunto com essa política, em conjunto com esse plano, de ver exatamente quem é essa população que está em sofrimento psíquico e da maneira como a gente pode fazer o tratamento e por que não, se existir um tratamento que a combinação seja essa, por que não aplicar para melhorar a vida do sujeito. Tem que dar um passo para trás e ver. Hoje mesmo eu estava numa entrevista na Rádio Gaúcha, estava tratando de outro tema, sobre o transporte coletivo, que era o preço da passagem de ônibus, que a gente trata muito sobre isso. E eu disse, a gente não sabe quanto é que é uma passagem de ônibus hoje na cidade de Santa Maria, por conta que a gente não confia na planilha, não se tem conhecimento. Se tinha um plano de habitação, a gente não sabe exatamente quantas pessoas estão com problema de habitação ou quais são as áreas que estão em risco, que podem, em algum momento, como aconteceu em maio, nas chuvas, ficarem sem casa, né? Então, quer dizer, a gente vive numa cidade que a gente não conhece. Que Santa Maria é essa que a gente vive? Quais são os dados, quais são os números? Quem são essas 2.000 pessoas que estão esperando um psicólogo e um psiquiatra? Quem são as pessoas que podem que perder as suas casas? Quanto é que custa uma passagem de ônibus de fato? É uma cidade que a gente não conhece. Eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer, e passa por isso, é sentar e caracterizar que cidade nós estamos. E a partir daí se elaborar uma política pública. Entender a população. Isso é uma coisa super interessante que a gente fala dentro do campo da cannabis, que é olhar com... Como é que eu posso dizer? Sem barreiras, assim, sem preconceito, olhar realmente o que está acontecendo. Por exemplo, essa questão dos estudos dentro das universidades. Tem muita gente que não acredita em estudos, que não quer fazer, mas normalmente quando tu fala com alguém que é da pauta, ela fala, cara, pode fazer, sabe? Não importa o resultado que vai dar, importa que a gente vai ter um resultado, assim. A planta não é uma panaceia, não serve para tudo, não é todo mundo que pode se tratar. Sim. Então a gente precisa ter pesquisa, precisa ter esse fomento para conseguir entender, sim, essa pessoa vai usar, essa pessoa não vai, essa patologia, Parkinson vai usar, mas outra patologia em específico já não vai. Então, e hoje a gente tem um grupo integrado de pesquisa canábica dentro da Universidade da FSM que já tem um estudo, que já faz esse processo. É importante fomentar essa pauta aí primeiro, tanto a nível de universidades e também levar para as comunidades essa pauta. E como levar essa pauta para as comunidades? Eu acho que
conhecer a nossa cidade, como tu disse antes, sair um pouco talvez do centro e conhecer a cidade, ver quem são essas pessoas, como ir até essas pessoas e como levar a pauta até elas? Eu acho que a promoção de debates, promoção de debates, documentários, rodas de conversa, enfim, se ir até as pessoas e, de fato, tentar se organizar, né? Como conversar com as pessoas, conversando com as pessoas, né? Recentemente, acho que foi ano passado, a gente realizou um bom espaço junto com a companheira Alice Carvalho, que é a nossa candidata vereadora aqui do PSOL, também sempre participou da organização das marchas ao longo do tempo, e é uma defensora também na legalização, junto também com outro companheiro, o advogado Lucas Mota. A Ascamed também estava nesse debate. Sim, foi lá na FSM. Na FSM. Enfim, esse é um exemplo de debate, né? Um exemplo de promoção, embora fosse no ambiente universitário, que a gente sabe que se tem discussão, se tem uma aceitação maior, muitas vezes, por conta que é a juventude, mas eu acho que é necessário promover aquele tipo de debate que acabou sendo promovido naquele espaço, mas em outros espaços. Talvez não dê o mesmo público que deu dentro de uma universidade, mas se a gente ir construindo, ir dialogando, porque o outro lado, os conservadores, reacionários, eles não perdem um dia sem propagar o negacionismo, sem propagar as mentiras, sem nos atacar, enfim, então por tudo que é lado, né, organizados. Eu acho que a gente precisa fazer esse debate, levar esse debate de maneira séria e agitar os dados, porque eu acho que a ciência está do nosso lado, os dados, a realidade está do nosso lado, e a gente tem que sair dessa defensiva que a gente fica, né, de não falar sobre o assunto, porque às vezes a gente fala, não, tem que quebrar o tabu sobre o assunto, mas daí chega no momento eleitoral e todo mundo se esconde, ninguém mais quer falar sobre o tema, né? Eu acho que esse momento é um momento importante e até para se dialogar, porque é um momento privilegiado de debate político. Sim, tu falou agora dessa de levar para diferentes pautas e não saber muito bem o público. Isso é uma coisa interessante. Ano passado, por exemplo, a Ascamed fez um evento na Praça dos Bombeiros que deu cerca de 400 pessoas e tinha muitos pacientes, enfim, médico, foi um grupo super diverso. Daí a gente fez um evento no Left, já era outro grupo, aí fez um evento na universidade, já era outro grupo completamente diferente. Então, tu ocupar esses espaços, tu encontra pessoas diferentes e dialoga com elas, né? E sabe o pensamento delas. Isso é uma coisa super importante, dialogar e saber o pensamento. Eu queria entrar em outro assunto contigo, que a gente até conversou um pouquinho antes, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalizar o usuário de maconha até 40 gramas e 6 plantas fêmeas. Foi uma decisão super importante, já é um primeiro passo, né? Tu me comentou sobre descriminalizar, legalizar, enfim, num aspecto mais amplo. Mas essa medida em específico, qual que é a importância dessa medida no campo municipal? E se tratando do uso do adulto, qual a percepção quanto ao cenário atual em Santa Maria do uso adulto? Olha, essa decisão do Supremo ela foi muito importante, né? Porque era uma luta histórica de se avançar pelo menos para poder se ter uma quantidade para definir o que era usuário ou não. Então isso foi um avanço, embora agora a gente já percebe a ofensiva conservadora, a reação conservadora, principalmente por parte do Congresso, por conta dessa medida do Supremo, foi um avanço histórico. Eu acredito que essa maneira de regulamentar tem muito que se avançar ainda, né? Muito que se avançar. Mas foi uma vitória importante. Principalmente quando tu fala da questão municipal, nós temos, por exemplo, em Santa Maria, embora o governo do estado seja responsável pela segurança e o policiamento que acaba acontecendo, a prisão e o encarceramento, consequentemente, posterior à detenção, a gente sabe que temos forças de segurança por parte do município, que é a guarda municipal, né? Embora seja uma guarda que deve ser patrimonial, existem hoje setores conservadores, principalmente, querendo dar um poder de polícia praticamente a essa guarda, né? Então é importante se fazer esse debate também junto com os trabalhadores e trabalhadoras da segurança para se quebrar esse estigma, se mostrar, enfim, se fazer um debate necessário sobre isso, até porque muitas vezes, como a gente já tinha comentado, a vítima dessa guerra às drogas, que é reproduzida por todos os setores da segurança, por uma questão institucional, até mesmo de formação que eles têm, é a juventude negra, a juventude pobre, a juventude periférica. Então, esse debate, assim como o combate à questão do racismo estrutural que a gente vive, que tem que ter uma formação adequada das forças de segurança, passa também pela compreensão do que é essa guerra às drogas, né? Que acaba, às vezes, vitimizando muito desses próprios trabalhadores da segurança, né? Porque essa guerra às drogas, ela mata uma juventude negra, pobre, periférica, mas ela também joga trabalhadores da segurança pública
enfim, para serem mortos, por enfim, dessas guerras de facções, como a gente vem acompanhando ao longo dessa triste história, né, que é essa guerra às drogas fadada ao fracasso que a gente já vê ao longo dos anos. Sim, e inclusive, como eu comentei contigo antes, eu conversei com uma candidata também do PSOL lá em Aracaju, em outro município, e ela fez um discurso, as bandeiras que ela levantou foi muito parecida com as tuas. O PSOL tem uma estrutura formada a nível de Brasil inteiro, né? É um partido que se posiciona sempre igual e também nesse momento de candidatura não arreda o pé desse debate. Qual que é a importância? Por que vocês têm esse debate sempre igual? Como é que é para vocês não se preocuparem talvez com o que os outros vão pensar, mas sim com o que vocês acreditam? Tu encara como algo diferente do que os outros candidatos fazem? É algo interessante essa tua pergunta, porque parece que é estranho o que a gente faz, né? Sim. Ser coerente com aquilo que a gente defende parece algo estranho, né? No meio... Eu até me perdi um pouco na pergunta, fui pensando, será que eu tô formulando era certo, não tô? Parece que é algo estranho isso que a gente faz, porque sim, como é que tu vai lá no podcast, vai falar que é a favor da legalização, quer dizer, fica todo esse sentimento, como o Bento colocou. Mas para nós é muito natural, na verdade o PSOL nasce para isso, né? O PSOL tem suas fundadoras, Luciana Genro, enfim, Luiz Helena, Roberto Rubaina, enfim, companheiros e companheiras que na verdade foram expulsos do PT, né, que eram os radicais do PT, por não votarem a favor da reforma da Previdência na época do primeiro governo Lula, que penalizava os trabalhadores, na verdade, e eles se negaram a votar e foram expulsos. Quer dizer, a gente nasce disso de não, como a gente fala, de não se render. Uhum. A gente não vai se render porque é um ano eleitoral, a gente não vai se render ou baixar as nossas bandeiras ou vir aqui, como algumas candidaturas fazem. Não, eu mudei de ideia sobre isso. A gente vê algumas candidaturas até do campo de esquerda que às vezes mudam de ideia quando existe alguma possibilidade de conquistar um pouco mais de votos, mas a gente preza muito pelo nosso programa e por aquilo que a gente foi criado. O pessoal foi criado exatamente para isso, para essas bandeiras não serem rebaixadas, e a gente continuar defendendo aquilo que a gente defende ao longo da nossa militância. Até porque o processo eleitoral a gente vê que é mais um momento de luta. Assim como a gente luta na rua por um transporte público, assim como a gente defende na rua as nossas pautas em defesa dos direitos das mulheres, dos negros, das negras, da população LGBTQIAPN+, da legalização, a gente continua com essas bandeiras e leva essas bandeiras para o processo eleitoral. Vai fechar a urna, tomara que a gente tenha sucesso aqui no processo eleitoral, mas não é a métrica não é essa métrica que nos guia. O que nos guia é estar fazendo isso aqui, sentar contigo, dialogando, ou depois ir lá para a FCM fazer um debate sobre legalização, ir para uma comunidade, ir para a praça, enfim, organizar e atrair as pessoas para esse programa e fazer um debate para a gente ver se vive numa sociedade um pouco melhor do que a gente vive hoje, né? Que eu acho que tem espaço para se fazer esses debates e fazer essa agitação. E se a gente não falar, o outro lado fala bastante, tem ganhado bastante espaço, e acho que talvez passe pelo silêncio, uma esquerda domesticada, a esquerda domesticada que tem medo de falar o que pensa, o que defende, e vai dando espaço para setores reacionários, né? Uhum. E quando tu fala nesse debate da legalização, só para entender um pouquinho, hoje, principalmente no Brasil, mas no mundo afora também, a pauta é dividida em campo medicinal, industrial, social, uso adulto, enfim, é uma planta que pode se usar 100% dela, que tem muitas finalidades, mais de 2.500 produtos podem ser feitos, mas ela é dividida e ela é olhada de maneiras diferentes. Quando vocês falam nesse campo de legalização, num campo amplo, qual seria essa ideia de legalização que vocês têm? E aí, imagino que implementar isso a nível municipal seja muito difícil, mas o pessoal como um todo, qual que é a ideia que tem de legalizar a maconha, né? A legalização, na verdade, como tu colocou, não parte muito pouco do município, né? Concretamente. O que se pode fazer hoje é essa questão da disponibilização dos medicamentos por parte do município, né? Os medicamentos já são legalizados, já são, enfim, já passam pelos órgãos reguladores. Isso que o município pode fazer. Mas, como eu sempre tenho dito, um prefeito de Santa Maria, que é a quinta maior cidade do estado, a maior cidade da região central, ele não pode apenas se deter
aquilo que ele pode fazer ou não pode fazer. Ele tem que ser também uma liderança política que tem opiniões sobre questões nacionais. E, obviamente, como um militante do PSOL que sou, e é uma bandeira histórica do PSOL, nós somos a favor da legalização, obviamente. Enfim, não existe motivo para se criminalizar um uso individual do sujeito que quer fazer o uso como maneira recreativa também, né? A gente tem o álcool, tem outras drogas que são utilizadas pelos indivíduos, e a cannabis é mais uma delas, e é uma das menos nocivas, pelo que os estudos indicam. Mas, por conta de todo o contexto até internacional que se criou de guerra às drogas, se criou essa criminalização, né, contra o usuário. Uhum. E falando, como tu disse, álcool e outras drogas, tabaco, são drogas que são legalizadas e são regulamentadas também. O pessoal também defende essa questão da regulamentação do mercado, do Estado lucrar com isso, vender produtos à base da planta, enfim, para o uso adulto. É um debate, como todos os movimentos, e tu sabe muito melhor do que eu, todos os movimentos têm sempre alguns setores que pensam que a melhor saída é essa. Sim. Eu, particularmente, acredito que se deve ter uma regulamentação e se ter, sim, uma maneira do Estado pegar se ter algum recurso por parte disso nessa regulamentação, até mesmo para se voltar para a saúde pública. Acho que deveria se ter esse link entre uma certa regulamentação, a participação do Estado, até para se ter um retorno em saúde e para poder se desenvolver outras políticas, até aperfeiçoamento da política em relação à cannabis, como também o tratamento de outras questões, né, que está colocadas na saúde. Perfeito. Alídio, eu vou finalizando as minhas perguntas. Eu queria voltar um pouquinho para o nosso âmbito de Santa Maria. Tu comentou um pouco sobre tu como prefeito, enfim, às vezes não tem o que fazer, mas tem que se posicionar, tem que ter essa questão. Essa é uma pauta que eu converso com muitas pessoas e o entrave político, ele é sempre citado. É uma questão de muita dificuldade. Tu acredita que em Santa Maria a gente teria esse problema? Tu comentou de fomentar na Câmara de Vereadores. Aqui na nossa cidade, tu vê os parlamentares como conservadores? Seria uma pauta que, se fosse proposta, teria problema para ir para frente? Depende de como é que a gente vai estar, como o legislativo vai ser formado, né? Se tu for ver hoje o Legislativo de Santa Maria, eu considero um dos piores da história aqui, figuras lamentáveis que ocupam a Câmara de Vereadores, né? Acho que a gente precisa primeiro qualificar, não se tem como ter um debate qualificado com uma Câmara de Vereadores cheia de desqualificados, né? Então é preciso se qualificar a Câmara de Vereadores, e a gente está fazendo esse esforço. Enquanto pessoal, nós temos 16 companheiros e companheiras da rede e do pessoal colocando seu nome à disposição. A gente teve na última eleição a companheira Alice Carvalho com 3.371 votos. Foi a mais votada da cidade. Na época não conseguiu se eleger porque o partido não tinha formado uma nominata. Tinha só mais 2 candidatos. Agora nós temos 16 candidatos. Então é muito possível não só a eleição da Alice, como também a eleição de mais um companheiro do pessoal e da rede. Nós podemos ter nós podemos ser uma bancada, não apenas a eleição da Alice. E aqueles que pretendem que se tenha um debate mais qualificado também, que inclua isso, que vote no pessoal, vote nos 50, que repita seu voto no pessoal. Hoje a gente tem uma votação importante na Fernanda Melchiona, na Luciana Gel, na Karen, enfim, vários companheiros e companheiras. Se repetirem o voto, nós tivermos uma boa bancada, com certeza esse debate vai ser realizado. Mas hoje, como está o legislativo, seria muito difícil. Na verdade, o que a gente vê no legislativo são retrocessos, né? Como aconteceu aquele projeto da então vereadora e hoje candidata a prefeita de violência contra as mulheres. Na verdade, aquele projeto dela que era um absurdo. E se não fosse nós entrarmos no plenário e entrarmos fisicamente e causar aquela situação que gerou um debate na cidade, talvez tivesse implementado ali aquele absurdo. Então é preciso se ocupar, aquele plenário, mas se ocupar agora através do voto nos 50, para qualificar aquele debate, que eu tenho confiança nos meus companheiros e companheiras que vão qualificar o debate. Perfeito, Alídio. Muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço como Ascamed aqui por ter aceito o convite, por estar aqui batendo esse papo com a gente. A gente tem tentado fomentar a pauta, principalmente nesse período eleitoral, acho super importante.
E deixo um espaço para ti dar o teu recado final, enfim, levantar alguma pauta que não foi levantada antes, aí contigo. Bom, eu queria agradecer o convite, né? A gente está sempre à disposição de fazer esse debate, de construir os movimentos, e agora que a gente está entrando no processo eleitoral, de pedir voto, né? Agora é o momento de pedir voto nos 50. Então pode, na câmera. Na câmera. Não, conversar com todo mundo, principalmente quem assiste vocês, obviamente, é um público progressista de esquerda que defende a legalização. Vocês sabem que o pessoal historicamente defende também essa pauta, tem compromisso com os movimentos sociais, e esse ano é muito importante também para se levar adiante essa pauta. E votem quem tem compromisso com a pauta, votem quem tem compromisso com os movimentos sociais. Se a gente quer qualificar o legislativo, não vamos eleger desqualificados. A melhor maneira de qualificar o legislativo é votando 50, é votando o PSOL, é a gente ter uma bancada de vereadores e vereadoras com compromisso com a ciência e, enfim, com um bom debate. Perfeito. Obrigado, Alídio. Esse foi o AscaCast. É um podcast, um episódio diferente, que não tem um número, porque a gente está abrindo esse espaço para a candidatura, então esses episódios vão entrar antes com os candidatos que vierem conversar com a gente. Então é um podcast sem número, mas mais uma vez eu agradeço para quem chegou até o fim com a gente e fiquem ligados nos próximos episódios, que vem muita coisa por aí. Muito obrigado e até a próxima.